Oi gente, meu nome é Liv e hoje eu vou começar um quadro novo aqui no canal, que é um quadro que eu tô muito ansiosa porque eu vou trazer 3 livros e para cada um desses livros eu vou te oferecer 3 motivos para você ler esse livro. Então, se você quiser ver esse vídeo, só vir comigo. Então, falando um pouco de maneira geral sobre os livros, todos os livros, eles são relativamente novos. Eles foram escritos entre, literalmente, o finalzinho do século XX e o século XXI. São livros famosos e todos têm adaptação para o cinema. Inclusive, são adaptações muito bem avaliadas pela crítica e todo mundo gosta muito. Então, vamos lá. Então, o primeiro livro é um livro que eu li no começo desse ano. Ele se chama As Vantagens de Ser Invisível, é bem famoso. Esse livro foi escrito pelo Stephen Chbosky, eu acho que é mais ou menos assim se fala o nome dele, em 1999, e ele ganhou uma adaptação para o cinema em 2012, que é muito famosa porque o elenco de protagonistas são atores renomados por outras adaptações de livros e outros filmes também. O Charlie, que é o personagem principal, ele é interpretado pelo Logan Lerman, que é muito conhecido pelos fãs de livros como o ator que interpreta o Percy Jackson na adaptação, na triste adaptação. A atriz que faz a Sam é a Emma Watson, que também é muito conhecida pelo seu papel como Hermione Granger na série de livros Harry Potter e pelo seu papel como Meg March na adaptação do clássico Mulherzinhas. E, por último, mas não menos importante, o ator que faz o Patrick é o Ezra Miller, que é muito conhecido. Ele é o Flash na série. E ele também, Leon, na adaptação do clássico francês Madame Bovary. O livro, ele tem uma história muito envolvente. O Charlie, ele é um garoto comum que está começando o ensino médio e aí, de repente, ele se vê sem nenhum amigo e muito sozinho. Ele não tem amigos e ele encontra a Sam e o Patrick, que são meio-irmãos. São bem mais velhos que eles, inclusive eles já estão terminando a escola. E eles começam a viver aventuras. E Charlie, ele é basicamente um invisível, literalmente. Porque ele não é popular, ele, sabe, não faz muito sucesso ali na escola. Parece algo muito clichê, mas é algo muito envolvente, porque você acaba se identificando ali com aquela história, porque os personagens, os adolescentes, que nos são apresentados ao decorrer da narrativa, são muito parecidos com algumas pessoas que você tem contato na escola, por exemplo. Então, é bem interessante você acompanhar essa narrativa, porque você acaba se identificando, acaba olhando uma coisa ou outra ali, que é muito genial. Principalmente se você for adolescente, ou se você já foi adolescente, você vai se identificar e vai gostar da narrativa. O livro, ele aborda temas muito importantes, principalmente para o mundo moderno, e que às vezes a gente acaba fechando o olho. Por exemplo, bullying. O Charlie, ele sofre muito bullying, não só no ensino médio dele, mas como em toda a sua vida escolar, porque ele sempre foi muito esquisitão. A gente também tem temas como saúde mental dos adolescentes, a fase de amadurecimento de um garoto que tá saindo da sua infância, enfrentando problemas que são do mundo adulto. Nós também temos vários problemas que são bem mais sérios, mas se eu falasse aqui, seria um spoiler do grande plot, que vai ser o próximo tema do livro, então eu não vou falar. E, já puxando esse gatilho, o terceiro ponto é que o livro tem um plot que eu acho que é, de todos os livros que eu já li na minha vida, o plot mais inesperado. Eu esperava muita coisa, muitos plots pra esse livro, mas não esse, entendeu? Porque o Charlie, ele convive com aquele problema desde o início do livro até quase o fim do livro,
E você cria várias teorias na sua cabeça porque aquilo tá acontecendo com o Charlie. E quando você realmente descobre, você fica... Caras. O segundo livro também é um livro muito famoso, se chama A Menina que Roubava Livros. Ele tá bem aqui. E ele foi escrito pelo australiano Marcus Zusak. Eu não tenho certeza se é assim que fala o nome dele, tipo, certinho. Mas vai estar escrito aqui na tela. Ele escreveu esse livro em 2005. O livro A Menina que Roubava Livros. O livro A Menina que Roubava Livros. Em 2005 e em 2013 esse livro ganhou uma adaptação pro cinema. O ponto número 1 é porque o livro ele é narrado de um ponto de vista muito inesperado. Ele é narrado... É o personagem da morte, porque a Liesl, que é a personagem principal, ela consegue escapar várias vezes da morte e por isso a morte decide contar a sua história. Porque ela é uma garota muito especial por isso. Então é por isso que a história é contada do ponto de vista da morte. Tópico número 2. O livro passa em um cenário histórico intrigante. Essa seria a melhor palavra para descrever. A história da Liesl e de tudo que acontece com ela se passa em meados de 1940 até 1944, 45, que é no período que está ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. E a Liesl, ela era uma menina alemã, então toda a história é narrada pelo ponto de vista de uma menininha alemã que tá vendo tudo aquilo, que tá vendo o país dela fazer um monte de coisa que não pode fazer nada, que tem que ficar calada e obedecer a todo mundo. E ela vai pra escola e ela vê, né, homens soldados queimando livros e ela fica tipo... O terceiro ponto é que, no geral, tirando tudo o que acontece, né, todo o cenário, as relações da Liesl com as outras pessoas, com seus pais adotivos, com seu amiguinho Rudy, com as pessoas da escola, a esposa do prefeito, enfim, é muito adorável. Você fica, caras, que fofinho. E você vê ali que a situação é super difícil, que tá todo mundo lutando contra uma crise gigantesca que tá tendo na Alemanha. Inclusive, todo mundo é descrito com fome o tempo todo porque não tem comida suficiente. Mesmo naquele cenário tão adverso, a união que aquelas pessoas têm uma com as outras, apesar de todos os acontecimentos, de proteger todo mundo, de proteger mais o outro do que a si mesmo, de cuidar pelo outro e de zelar pelo outro, é algo tão lindo, é algo tão puro que me faz me apaixonar por esse livro de uma forma assim surpreendente. Ele é genial, ele é muito bonito e eu recomendo demais vocês lerem A Menina que Roubava Livros. O terceiro livro não podia deixar de ser um dos meus livros favoritos e emocionantes e muito bonitinhos, que eu adoro muito, que é O Extraordinário, que ele foi escrito pela R.J. Palacio em 2013 e ganhou uma adaptação para o cinema, também muito famosa e muito aclamada pela crítica, em 2017. O primeiro ponto não poderia deixar de ser um ponto muito similar ao que eu falei em As Vantagens de Ser Invisível, que são os problemas enfrentados por pessoas que fogem ali de algo socialmente aceito. O personagem Og, que é o protagonista do livro, ele tem que passar por várias cirurgias, ele tem uma síndrome rara, e aí o rosto dele é todo deformado, por isso que ele usa um capacete de astronauta no rosto, para esconder o rosto. E ele vai estudar numa escola pela primeira vez, e ele começa a sofrer bullying, e ele começa a ser excluído, e começam a fazer aqueles comentários que duvidam da capacidade do Og. E ver que o Og, ele é capaz de realizar tudo que as outras crianças realizam, dá um conforto no seu coração. O livro nos ensina uma reflexão sobre... Isso parece muito clichê, mas o poder da amizade que vai superar tudo, mas é isso que acontece. E é muito bonito de se ver
toda a evolução de todo mundo durante o livro, e é uma graça, e eu recomendo demais, por favor, leiam. E depois de lerem, assistam os filmes, que também vale super a pena. E é isso, galerinha. Um beijão. Amo vocês. Tchau!